E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo porque se você me segue no Instagram, você deve ter visto que eu coloquei hoje nos stories que eu havia enxergado uma possível onda 4 no índice, tá? E uma onda 4, que é uma onda de retração, após ela vem uma explosão novamente para cima, que seria a última onda do mercado, onda 5. Eu vou explicar mais sobre isso para você, se você já entende de ondas de Elliott, você vai estar bem antenado no que eu vou mostrar, mas se você não entende, você vai conseguir compreender, porque eu até separei um trechinho desse vídeo de hoje, ao vivo, tá? Foram 2 horas, acho que até mais de operação, só que eu acabei reduzindo essas 2 horas para 5 minutos, porque ia ficar muita coisa. E aí eu vou deixar esse trechinho do vídeo para você entender como eu identifiquei a onda 4, e eu volto explicando para você e desenhando aqui na tela como que você se aproveita de uma onda 4, tá? Porque ondas de Elliott, se você já entende do mercado, você sabe que tem a onda 1, 2, 3, 4, 5, né? E depois a ABC. Só que é muito difícil você reconhecer uma onda, tá? Eu falo mais, talvez seja uma das coisas mais difíceis no mercado, é você entender exatamente em que onda de Elliott você está. Então não é uma coisa fácil, mas uma maneira da gente se aproveitar é pegando o padrão de cada onda. E a onda 4, ela tem um padrão diferenciado das outras. Muitas vezes acontece isso, e eu vou explicar para você como a gente se aproveita desse cenário do mercado, tá bom? Então vamos ao trechinho do vídeo aí, 5 minutinhos para você entender, eu já volto. Gente, olha só, eu coloquei no meu Instagram, agora há pouco, com respeito a essa região aqui, tá? O que acontece? Esse tipo de movimentação que o índice está fazendo é muito semelhante a uma correção de perna 4, tá? Bom, se a gente for falar sobre ondas de Elliott, como que elas funcionam? Deixa eu abrir aqui o Point Fix. Point Fix. Bom, elas funcionam exatamente assim, ó. Onda 1, 2, 3, 4 e 5, correto? E aí você entende que são muitos fractais que existem no mercado e que, geralmente, numa onda 1, nós temos 5 ondas num fractal menor. 3, 4, 5. Tá? E numa correção, eu não falei, mas depois do 1, 2, 3, 4, 5 vem o A, B, C. Correto? Então, dentro de cada onda no fractal maior, nós temos geralmente 5 ondas no menor. E em cada correção de um fractal maior, nós temos aí um, colocar azul, nós temos também um A, B, C, para depois o mercado novamente fazer 1, 2, 3, 4, 5, e ele vai fazendo esse movimento, correto? Até aí tudo bem. Só que, geralmente, a onda 4, que é essa onda aqui de correção, tá? É essa aqui, ó. Ela, muitas vezes no mercado, tem o costume de fazer isso aqui, ó. Para depois explodir para a onda 5. Então foi uma maneira que eu aprendi a me aproveitar da situação. Quando o mercado está fazendo esse tipo de movimento aqui, eu entendo que pode ser, tá? Dependendo do que o mercado já fez antes, pode ser ali uma correção de perna 4. Tá bom, Matheus, mas quando que eu vou entrar? Como é que eu faço para encontrar um ponto de entrada? É aí que entra a questão das médias. Eu vou começar a falar muito sobre elas. Nós temos as médias mais curtas, né? Por exemplo, a 9, que ela fica bem rente ao preço, tá? E geralmente aqui, ó, é da mesma cor. Ela vai lateralizando junto e já vai subir quando chegar a hora, correto? Mas nós temos a média de 20, que ela não é uma média distante como a de 200, que eu uso muito, mas
é a média para mim mais importante, tá? Então a média de 20, geralmente ela vem, aí aqui ela encosta, aí daqui a pouco o mercado ele vai embora e a média de 20 fica por aqui, e daqui a pouco a média de 20 começa a chegar próximo do preço nessa lateralização aqui, tá bom? Que pode ser uma retração de perna 4. Quando a média de 20 encosta é quando você vai analisar o que o mercado vai fazer. Acho que vocês vão perceber o que eu mostrei no desenho agora. Média de 9 amarela, média de 20 azul, correto? Vou dar uma limpada no gráfico aqui. E paciência. Olha só. Está vendo que a média de 20 estava distante. Agora parece que foi pouco, mas gente, o mercado ele tocou na média de 20 a última vez meio-dia, tá? Agora são 2h30. O mercado foi tocar de novo aqui, ó, exatamente nessa vela 61, perto das 2 da tarde, e foi aqui que eu coloquei já no Instagram explicando que poderia ser. Quando eu falo poderia, porque o mercado pode bater para baixo a hora que ele quiser, ele pode voltar agora e bater para baixo. Mas o legal é que caso se confirme o que a gente espera, tá? Caso se confirme, você pode pegar aí essa primeira perna do mercado, tá? E você pode replicar ela para cima aí, porque a tendência é bater lá, tá bom? Até descer um pouquinho a minha saída. Bom, vamos dar uma olhada em como o mercado fechou. Olha só, vamos lá. Quando eu comecei a comentar, o mercado estava mais ou menos aqui, correto? E aí foi subindo e descendo e fez o padrãozinho de lateralização. E aqui eu puxei o alvo, tá bom? Repliquei essa perna para cima, que provavelmente depois de uma possível lateralização, o mercado ele explodiria para a última onda. E foi dito e feito, os últimos minutos do dia, quase a última hora, foi dessa forma, explodindo e entregando a nossa onda 5, tá? Agora eu quero mostrar para você na tela como a gente se aproveita disso, tá? Por mais que eu expliquei, quero mostrar para você como a gente pode se aproveitar. Então você aprende com respeito às ondas de Elliott que funciona da seguinte forma: onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. E depois dessas ondas, a gente tem as ondas A, B e C. E aí o mercado começa uma nova tendência e, correto? Vai embora. Mas eu quero mostrar para você o que acontece basicamente nessa região. E depois vou gravar um vídeo falando só sobre ondas de Elliott para explicar como você identificar padrões da primeira onda, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e principalmente como identificar o que vem depois do ABC. E, Matheus, como é que eu consigo entender isso? Você vai entender porque em cada ponto do mercado ele tende a dar padrões diferentes. Só para você entender, não vou ficar entrando nesse assunto, mas geralmente depois dessa onda ABC, um padrão que é comum você encontrar é um ombro, cabeça, ombro invertido. Que depois que ele faz tudo isso aqui, ele tende a iniciar uma nova onda, correto? Se você achou o ponto certo. Então a onda faz 1, 2 e começa a subir de novo para seguir até a onda 5. Quando ele faz esse padrão, o que a gente enxerga aqui? Ombro, cabeça, ombro. Então é legal depois eu gravar um vídeo falando de tudo, porque quando você enxergar, por exemplo, um ombro, cabeça, ombro,
você vai tentar enxergar o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo ver as 5 ondas subindo, um ABC voltando e agora um ombro cabeça ombro invertido para o mercado voltar a subir, tá? Então é assim que a gente se aproveita do mercado. Bom, a gente sabe que quando o mercado faz essas ondas, e eu vou até deixar aqui, vou deixar anotado aqui, ó, só para você, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aí aqui vem o A, B, C. Correto? Então, uma coisa que você tem que entender é que o mercado ele muda os seus fractais de tempo. Mateus, o que é fractal de tempo? São os tempos gráficos. Então, por exemplo, se você for para o gráfico semanal, você vai enxergar ondas de Elliott. Se você for para um gráfico diário, você vai enxergar as ondas de Elliott. Se você for para um gráfico de 60 minutos, você vai enxergar ondas de Elliott. Se você for para um gráfico de 30, de 15, de 20, de 10 ou de 5 minutos, você continua enxergando ondas de Elliott. E se você for para o gráfico de 1 minuto, você também continua enxergando. Mas como que eu me aproveito disso? Bom, sempre que num fractal maior acontecerem as ondas de Elliott, num fractal menor você vai ver acontecer também as ondas, só que numa outra escala. Por exemplo, você está vendo que isso aqui é uma pernada, perna 1? Dentro dessa pernada, no fractal menor, geralmente você vê isso aqui acontecer. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de uma perna, você vê 5 ondas no fractal menor. Você está vendo aqui essas 5 ondas maiores? De repente, num tempo gráfico maior, ela é só uma perna desse tempo gráfico e assim vai. Então, para cada onda que você vê, num tempo menor você vai ver ele fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Para cada retração, para cada onda 2, você vai ver, por exemplo, num fractal menor, o mercado fazendo o A, B, C. Tá certo? E isso vai se repetir em cada onda. Você vai ver acontecer as mesmas coisas, tal. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. E depois o ABC e por aí vai. Só que eu não estou aqui para falar hoje de ondas de Elliott num geral. Eu quero falar para você da onda 4, correto? Então, 1, 2, 3, 4. E o que acontece? Geralmente o padrão da onda 4 é diferente das outras ondas. Por isso que eu até deixei um pouquinho mais assim, tá? Para você entender melhor. Então, o mercado ele vem aqui, faz a sua perna 1, correto? A sua perna 2, sua perna 3 e sua perna 4. Então, como eu já acabei de falar, beleza. O mercado vem aqui, faz 1, 2, 3, 4, 5. Depois o A, B, C. Depois o 1, 2, 3, 4, 5. Né? E aqui na retração da perna 4, há uma diferença, e acontece muito isso no mercado, tá? Nem sempre ele apenas faz uma correção como nas outras pernas. Geralmente na perna 4 acontece isso aqui. O mercado ele fica lateralizado antes de uma nova perna, que é a perna 5. Correto? Então,
Como me aproveitar dessa situação? Você precisa entender o seguinte. Existem duas coisas que acontecem quando o mercado está em tendência, tá? O preço do mercado começa a subir, ele se separa das médias, correto? Depois disso, das duas uma. Ou o preço volta para a média, que é quando acontece isso aqui. Aqui a gente tem a média de 9, tá bom? Que segue o preço, tá? Então beleza, o preço vai indo embora. Chega uma hora que mesmo a média 9, ela às vezes começa a não conseguir acompanhar o preço. O preço vai se distanciando. E existe a média de 20, tá bom? Que é uma média um pouco mais lenta, que para mim é uma das mais importantes, tá? E se a média de 9, que é mais curta, não está conseguindo, imagine a de 20. Então o que acontece? Geralmente, por isso que o nome diz médias, ok? Média de preço. Só que são médias móveis, que você vai conseguir entender, dependendo para onde ela está apontando, o que ela está fazendo, você vai entendendo a tendência do mercado, para onde o mercado vai. Mas chega uma hora que o mercado ele começa a fazer uma possível correção e geralmente é até o preço chegar na média. E aí quando ele toca na média, o que ele faz? Bateu na média de 20, opa, vamos esticar de novo, vamos embora. E aí vai embora. Mas ele precisava voltar à média, correto? Quando a gente fala da onda 4, o que acontece? Nós tivemos uma onda 1, nós tivemos a onda 2, nós tivemos a onda 3, e por isso que acontece esse padrão, tá? Geralmente a onda 3 ela é maior do que a onda 1. Ela é a maior que nós vamos ver no mercado. Geralmente a 3 é a mais poderosa. E aí, o que eu acabei de falar para vocês? Geralmente o preço volta para as médias, correto? Só que no caso da onda 3, geralmente ela prepara uma onda 4 que fica mais ou menos aqui, ó. Bom, mexi o gráfico um pouquinho mais para cá para ficar melhor, mas geralmente o que acontece? A gente tem a média de 9, né? Que é uma média mais próxima do preço. Então, vou deixar ela verde, não, vou deixar ela amarela. Então ela está bem sempre rente ao preço. O preço vira, ela vira também. O preço volta, ela volta também. E chega aqui nessa parte, ela fica bem bagunçada aqui, tá? No meio dos preços, correto? Então tudo bem. Só que nós temos a média de 20. E a média de 20, ela vem um pouquinho mais distante. Geralmente o preço para fazer aqui essa perna 3, tá? Porque só pra gente deixar bem claro. Perna 1, 2, 3 e essa aqui é a 4, correto? Então beleza. Quando o mercado puxa uma perna 3, é natural que a média de 20 não tenha forças para chegar. Então geralmente o que acontece, gente? Das duas uma, né? A primeira eu falei, ou o preço volta para as médias, ou se o preço não quiser voltar, que é quando acontece esse padrão que eu estou mostrando, que foi o que aconteceu no índice, então, ao invés do preço voltar nas médias, ele lateraliza e a média começa a ir atrás do preço. E esse padrão é maravilhoso para a gente pegar uma alta. Então você tem que estar atento a isso. Fica de olho na média de 20,
Pô, o mercado está voltando para a média, o mercado está lateralizado e a média está subindo para encontrar o preço. Porque geralmente quando isso acontece, vai chegar um momento em que a média ela vai chegar. E aqui, geralmente o mercado vai dar uma brincada aqui. E depois ele vai bater para cima. E ele pode até bater para baixo de novo. Mas geralmente a média de 20, depois que ele chegar nela, o mercado ele vai mais cedo ou mais tarde dar uma esticada mais ou menos no tamanho dessa perna aqui, tá? Depois de muito tempo lateralizado, ele vai pegar essa perna aqui e vai tentar bater a mesma altura para cima. Então, gente, dá para se aproveitar disso, mas você tem que pensar sempre o seguinte: se o preço não volta até as médias vão até o preço. E quando a média vai até o preço, eu tenho que tentar entender se eu estou numa onda 4, tá? Se antes dessa lateralização aconteceu padrões, lógico, não vai ser como nos livros, tá? Vou até dar um exemplo para vocês aqui de hoje. E onda de Elliott é muito assim. Se alguém de repente assistir, entende do mercado, pode não concordar comigo, tá? Mas eu já tinha feito essa análise e foi muito assertiva. Mas, por exemplo, qual que é um padrão das ondas de Elliott, tá? Só para vocês entenderem. Geralmente, quando você começa aqui nas ondas, ó, onda 1, a onda 2, ela não vai romper a onda 1. E a onda 3, que vai trazer a onda 4, essa onda 4 não vai romper o fundo da 2. E por aí vai, correto? Isso no livro, e é assim que geralmente acontece no mercado. Só que quando a gente vem para o mini índice, por exemplo, pessoal, a gente está falando de um mercado muito volátil, sujeito a muitas notícias, tá? Então, por mais que tem dias que ele respeita muito lindamente um padrão, tem dias que eu levo em consideração isso aqui. Por exemplo, você está vendo que o mercado, deixa eu até fazer isso aqui, pronto. Você está vendo que o mercado ele bateu aqui para baixo, correto? E aqui ele fez esse fundo. Então aqui começou, ele bateu para cima, bateu para baixo. Mas você está vendo um pavio aqui? Aí você disse assim para mim: pô, M. Santos, então isso aqui não pode ser uma onda 1, 2 e a próxima 3, porque ó, rompeu o fundo. E a onda 2 não pode romper o fundo da 1. Pois é, mas isso aqui foi uma notícia que inclusive me deu um gain no dólar, que foi um gain que me deixou bem próximo já da minha meta. Mas foi um pavio que você vê que ao mesmo tempo que ele abriu e rompeu as mínimas, ele mesmo já entregou, só fechou o gap aqui embaixo, só fechou esse gapzinho aqui e já voltou para os padrões e começou a subir. Então, assim, na minha interpretação, nesses casos aqui, eu abro uma exceção, que é como se o mercado nem tivesse rompido mínima. Foi uma notícia nítida, foi coisa de 1 minuto. Se a gente pôr no gráfico de 1 minuto, 1 minuto o pavio bateu, voltou e seguiu a tendência. Então, quando isso aconteceu, eu falei assim, se ele fizer uma puxada maior do que a primeira, pode ser a perna 3. E foi dito e feito. O mercado, ele simplesmente estourou aqui para cima, correto? Depois subiu até mais aqui, mas primeiro ele estourou aqui para cima e aqui ele fez um padrão
E aí começou a lateralizar. Detalhe, os fundos sempre sendo respeitados, os fundos sempre um abaixo do outro. Bom, quando o mercado fez isso aqui, eu já comecei a ficar esperto, porque na hora o mercado estava assim. E aí eu falei, vai dar para me aproveitar. Olha a média de 20 distante, olha de 9 pertinho, como eu mostrei no desenho. E aí o mercado vem. Você vê que o mercado não voltou para buscar a média. A média foi atrás do preço. Pum, tocou na média, opa, fez um padrãozinho de compra. Perceba que quem comprou aqui, exatamente quando ele tentou romper a média de 20, quando ela chegou até o preço e bateu para cima, não vai ser mais estopado. Lindo. E o legal é isso, ó. Depois fez outro fundo. Depois fez outro fundo. E o legal é que nenhum fundo foi estopado. E aí, quando o mercado sai dessa região aqui, o mercado simplesmente deixa eu colocar aqui. Ele pega essa onda e ele simplesmente joga ela para cima. Lindo. E o mercado fechou exatamente assim. Então, gente, é uma forma de você se aproveitar. Espero que não tenha ficado complexo para você, mas geralmente a onda 4 tende a ser uma lateralização, tá? Não tende a ser como as outras ondas que a gente vê o mercado simplesmente subindo, descendo, sabe? Geralmente a onda 4 vai ser aqui, ó, 3, e a 4 vai ficar brincando até a média de 20 chegar para salvar o dia. E aí depois que a média de 20 chegar, marque um fundo que seja um fundo forte, como foi primeiro esse fundo aqui, depois esse fundo aqui. E mesmo que teve esses aqui, eu acho que o certo era deixar o stop sempre aqui, tá? E aí o mercado daqui a pouco esticou. E só uma coisinha a mais, sempre quando isso acontecer, só fique atento em como está a média de 200, que geralmente a média de 200, essa aqui, ó, ela vai estar lá embaixo. E você está vendo como ela está setada para cima, apontando para cima. Isso é bom, porque mostra que num período mais longo a média do gráfico é um gráfico altista. Então são coisas que vão nos dando força para ficar numa operação, para entrar numa operação. E quanto mais você aprender a analisar esse tipo de coisa, mais você vai se aproveitar, menos perder dinheiro, vai bater metas mais dias e as coisas vão dar certo para você, tá bom? Então é isso, gente. Queria mostrar para vocês esse padrão aí da onda 4. Espero ter te ajudado. Me segue lá no Instagram, msantos_sp. Se você tiver qualquer dúvida sobre o mercado, manda aqui nos comentários, ou você pode ir direto lá no meu direct e manda para mim que eu te explico, tento te ajudar de alguma forma. Eu acho que tem dinheiro para todo mundo no mercado, tem lugar para todo mundo no mercado. É só questão da gente ter vontade de estudar, vontade de ir atrás, que as coisas vão acontecer, tá bom? Fique com Deus, tchau!